Alô você que está em sua casa, no seu cantinho. Alô a galera da PM que está pedindo conteúdo e a gente está trabalhando aqui. Hoje mais uma de História do Ceará, nós vamos falar de quê? Do Caldeirão. Caldeirão do Beato. Quem é esse Beato? Professor José Lourenço. José Lourenço, quem foi essa figura José Lourenço? Eu sei. José Lourenço Gomes da Silva. 1872, foi o ano do seu nascimento, nasceu ali nos fins do século XIX, na Paraíba. Muito jovem, aos 15 anos, sai de casa, vai trabalhar na cidade vizinha da sua e vai trabalhar como amansador de cavalos. Quando o Tostãozinho vem para sua casa para ajudar seus pais e percebe que a família havia se mudado para o Juazeiro do Padre Cícero. Por quê? A fama do Padim, de milagreiro, de cuidar dos pobres, dos mais humildes, ela já percorria os rincões do interior do Nordeste, que vive especificamente na região do semiárido, no interior da Paraíba, do Piauí, do Ceará, no interior do Pernambuco, das Alagoas, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, a seca que é endêmica, a seca que é algo que nós deveríamos ser educados para viver, mas esperamos em Deus, esperamos no Padre Cícero, chuva e bonança, e nunca pensar em nos educar e nos ensinar a viver e conviver com a seca, certo? Então essa mudança da sua família para o Juazeiro fez com que José Lourenço também viesse morar no Juazeiro. E aí José Lourenço começa a seguir os passos do Padim Padre Cícero. Os passos de fé e devoção, passa a ter um convívio pessoal com ele e decide ser um missionário. E ele vai ser missionário da Ordem dos Penitentes. Ele vai ser um discípulo, depois passa a ser líder na Ordem dos Penitentes. Gente, se vocês não sabem o que é os penitentes, inclusive é uma tradição no município vizinho de Barbalha, os penitentes, principalmente ali no período de finados, na Paixão de Cristo, eles se autoflagelam. Tem várias imagens que tratam disso. Beleza? No Google pesquisem e se atentem a isso. Então, José Lourenço foi da Ordem dos Penitentes. E aí, sendo ele um homem caridoso, como o Padre Cícero, sendo ele um homem da confiança, e chegando muita gente a Juazeiro, o Padre Cícero decide pedir a um compadre seu um pedaço de terra no sítio Baixa Dantas, na região do município do Crato, e lá se forma uma comunidade. Essa comunidade, ela traz consigo uma característica de produção familiar, de agricultura familiar, de produção coletiva. O dinheirinho que sobra, eles constroem novas casas para os moradores que ali estão chegando. Todo flagelo que chega da seca, as pessoas flageladas da seca, que rumavam ao Juazeiro e não cabiam em Juazeiro de dificuldade, o Padre Cícero mandava para o sítio Baixa Dantas, onde o Beato José Lourenço se via. Ei, José, é verdade que ele era analfabeto? Sim. Ele vivenciava um misto de fé e devoção, uma ética interior de servir ao irmão, de ser honesto, de ter cuidado, de ter pavor a conflitos, armas, bebida e guerra. Mas, todavia, pregava no seio de uma comunidade, a partir de uma teoria que nós chamamos de catolicismo popular, a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos dos mais velhos pela oralidade, beleza? E aí, o que é que acontece? Aqui nesse texto, Beato versus a Guerra de 14. A gente já fez uma aula sobre o Padre Cícero, nós tratamos da Guerra de 14 ou da sedição de Juazeiro. O Beato, como eu falei, contra a guerra, ele não se envolveu e nem mandou algumas pessoas da sua comunidade para esse conflito. O que ele se preocupou foi em alimentar a população pobre com fome que estava localizada em Juazeiro. Ele enviou alimentos para o Juazeiro. Mas mesmo assim, os rabelistas invadiram o sítio Baixa Dantas, e ainda saquearam a fazenda Baixa Dantas, que ainda não era Caldeirão, certo? Aí nós vamos para aqui começar as polêmicas, a história do Boi Santo. O que foi esse Boi Santo? O Padim de vez em quando ganhava uns presentes dos seus
seguidores, fiéis, alguns mais abastados, e aí ganhou um boi e mandou lá para a região do sítio Baixadantes. Esse boi era tão mansinho que começou a ser apelidado de boi mansinho. Certa vez, um indivíduo roubou um capim para levar para o boi não comeu. E aí começaram a chamar ele de boi santinho, de boi santo, porque esse boi foi doado pelo padre Cícero e começa uma devoção. Vão criar imagens, vão criar histórias, principalmente a imprensa estadual e até nacional, a chamada fake news contemporânea, construindo a ideia que ali havia uma comunidade cheia de fanáticos que usava as fezes aurinas desse boi para curar doenças, para obrar milagres. Sendo que tudo isso foi uma construção midiática já para desconstruir a imagem do padre Cícero e a imagem da Fazenda Caldeirão, porque já estavam começando a dizer que o Caldeirão seria a nova Canudos. Comunidade Canudos, ali por volta de 1896, já na República, que é dizimada no sertão da Bahia, certo? O que acontece? O dono, o proprietário da terra, vai vender o sítio e vão, assim que os atuais donos chegarem ao poder, isso já por volta de das terras, 1822, 1824, você vai ter, no ano exato de 1926, a expulsão do Beato e seus seguidores do sítio Baixadantes. Eles voltam para o Juazeiro, passam um tempo no Juazeiro. O padre Cícero vê que tem muita gente e consegue um novo sítio na região do Crato, mais uma vez, que é chamado de Caldeirão. É um sítio maior, é um sítio com mais características de dificuldade de produção, serrano. Caldeirão porque região nordestina, onde tem um buraco que enche de água, tradicionalmente nós chamamos de caldeirão, né? Então, o caldeirão, ele tem um grande espaço de terra, mas é muito improdutivo, muito acidentado. E ali começa devagarzinho um novo cuidado, uma nova vivência agrária, comunitária, com poucas pessoas, e aquilo vai aumentando. A produção coletivista começa a existir, e aí, gente, essa história de que o Beato era comunista, que os seguidores do Beato eram revolucionários comunistas, infiltrados soviéticos, já existiam. O Beato era um analfabeto, ele não sabia de nada, não tinha ideia de nada sobre isso. Ele apenas tinha a intenção de viver como Jesus Cristo disse para viver. Amai uns aos outros como eu vos amo. Viver em paz, ajuda mútua, né? Através da fé. E aí, meu amigo, tudo vai mudar quando nós chegamos no período da Revolução de 30, a chegada de Getúlio Vargas no poder. E aqui, meu amigo, a caça às bruxas vai acontecer, a centralização, o fim do poder das federações, né? Uma queima de bandeiras que fortalece o poder na mão do presidente. A ditadura de 30 a 34 de Getúlio foi muito pior do que o Estado Novo de 37 a 45, é porque os livros não mostram isso. A perseguição a essas comunidades desse tipo, ela começa a acontecer. E aí nós vamos ter uma das maiores secas da história do Nordeste, a seca de 32. E lá, como eles guardavam a sobra da produção, pouco utilizavam para venda, porque não faziam comércio, eles vendiam para comprar madeira, para comprar material para construir novas casas. Muita gente começa a morar no Caldeirão. Muita gente vai ser recebida. E lá, gente, essa seca durou até 34. Ninguém passava fome. Inclusive, algumas cidades vizinhas recebiam doação lá do Caldeirão. Aparece uma figura importante na história, Severino Tavares, né? Seguidor do padre Cícero, apaixonado também pelo Beato Zé Lourenço, muito mais desenrolado, muito mais desenvolto, muito mais com oralidade melhor, lê. E aí ele começa a ajudar no processo. Mas ele era um grande seguidor do Beato. Por que Severino Tavares tem que ser destaque aqui? Porque algumas coisas vão acontecer. Ele vai embora, prega a palavra de Deus no interior do Nordeste, diz que é importante quem tiver fome ir morar lá no Caldeirão, porque lá tem o que beber e o que comer. E aí ele começa a ficar sendo perseguido pela polícia do estado
e pelo Exército, o Estado que é alinhado a essa estrutura. A morte do Padim enfraquece, do Padim Cício, enfraquece Zé Lourenço politicamente, né? A morte do Padre Cício enfraquece politicamente. Volto aqui na história do Boi Santo, e o que é que acontece? Dr. Floro Bartolomeu, na história do Boi Santo, ele manda matar o boi em praça pública, vender carne e ainda diz o beato para comer da carne. Ele não come a carne e é preso por 18 dias e com interferência do Padre Cícero vai ser solto porque desobedeceu o deputado federal Dr. Floro, que era um dos maiores maquiavélicos dos bastidores da história de Juazeiro, né? Mas aí esse cara mal aparece como o pilantra da história. Então a morte do Padre Cícero enfraquece o Caldeirão, já tinha sido enfraquecido com essa história do Boi Santo, que faz com que depois, em 1926, venha outra comunidade. O Padre Cícero morre, perde a força política na região, o beato, e aí junta-se coronéis, que muitos receberam ajuda. Teve um coronel que recebeu 400 trabalhadores do Caldeirão uma vez para cuidar das suas terras de graça. Algumas famílias recebiam ajuda, porque os coronéis não estavam conseguindo alimentar. A igreja, que não queria um novo fenômeno messiânico, como o fenômeno de Juazeiro, o Padre Cícero, e o governo estadual e a União, que vão se unir para dizimar o Caldeirão. Então nós vamos ter um primeiro movimento, um movimento de convite a sair dali, de acabar a comunidade. Algumas pessoas saem, vão morar na Chapada do Araripe, no alto da Chapada do Araripe. Todavia, acontece que eles não vão cumprir o exército com o que prometeram. Muitas pessoas, mulheres vão ser estupradas, uma mulher vai se queimar, tocar fogo no seu corpo em protesto. Várias pessoas são assassinadas, a carnificina acontece. E aí, Severino Tavares soube da notícia, volta para o Cariri, se reúne e quer que a comunidade volte a habitar o Caldeirão. E aí ele traz consigo o espírito de vingança, diferente de Zé Lourenço. Zé Lourenço pacífico não queria. Severino monta uma emboscada, mata um dos coronéis e alguns policiais. E aí, meu amigo, é a justificativa para agora ter, de fato, um massacre no Cariri com aviões de guerra, gente. Certo? Isso por volta de 1937, já combinando ali com o chamado Estado Novo. Então, o Caldeirão foi uma comunidade coletiva, religiosa, messiânica, que viveu o que até hoje se dissemina. Quando você tem algo humilde, coletivo, religioso, popular, você já começa a dizer que a ideia é comunista. Isso é comum até hoje. Isso foi usado na década de 20, na década de 30, no período militar, e atualmente também se usa, correto? Então, esse massacre acontece, essa população é dizimada, o beato fica vivo, vai para a Chapada do Araripe, os bens que estão ali vão ser leiloados. O que é que acontece? Ele desce para o Exu, compra um terrenozinho, porque depois ele vai ser... ele não vai ser condenado, devolve esse dinheiro do leilão, ele compra um terrenozinho no Exu e ali começa uma nova vida até chegar ao falecimento. Beleza, gente? Satisfação imensa aqui. A próxima aula vai ser sobre a Belle Époque no Ceará. E aí nós vamos começar a trazer pequenos assuntos soltos para fundamentar aí o teu desenvolvimento nessa prova brilhante que vai acontecer. Valeu, gente. Um forte abraço e até a vitória.